Axé a todos, eu sou Hugo Castella, bem-vindos aqui no IFA Cultura e Conexão. Eu sou o Babalaô de IFA afro-cubano e hoje vamos falar aqui sobre a chegada de IFA em Cuba, né, suas origens, seu desenvolvimento e sua resistência, preservação, até chegar ao Brasil e seu desenvolvimento aqui até os dias de hoje. Então vamos lá nessa jornada. O início da religião em Cuba, de matriz africana, não foi muito diferente do início aqui no Brasil, né? A chegada dos escravos, estima-se que entre os séculos XVI e XIX, mais de 1 milhão de africanos foram levados a Cuba na condição de escravos para as suas lavouras, enfim, suas fazendas, para o trabalho forçado. Em 1867, um censo indicou que mais, ou pelo menos metade da população cubana, né, da ilha era de africanos ou seus descendentes, né? Então, assim como no Brasil, lá existiram quilombos e uma situação peculiar, eram chamados cabildos, né? E nesses cabildos, onde os africanos de maioria ali iorubá, né, sustentava a segregação étnica. Então, se você não fosse da cultura iorubá, você não poderia fazer parte daquele cabildo, né, daquele núcleo de resistência, como, por exemplo, eram os quilombos que abrigavam todo tipo sejam eles africanos de qualquer etnia, sejam eles indígenas, etc. e tal, né? Então, em Cuba acabou se segregando, né, as religiões, como diferente aqui no Brasil se vê o candomblé, né, ele é feito de 3 grandes nações, né, a nação Banto, né, que é a cultura de Angola, o Congo, temos a nação Queto e Efon, que seria de cultura iorubá, e temos a nação Jeje, enfim, suas variantes, que seriam ali o povo do Benin, cultura do Benin Vodou, né? Em Cuba existe o Arará, que seria o povo do Benin, né, que cultuam os voduns, como aqui no Brasil, com suas diferenças, né, suas particularidades. Existe a Regla de Oxa, ou Regla Lucumi, né, que cultura iorubá, e existe o Palo Monte, Regla de Congo, que já é cultura banto, já é inquice, né? Voltando aos iorubás, que é o foco aqui, né, que é Ifá, eu vou passar um pouco para falar sobre a Regla de Oxa, né, a santeria, como muitos falam aqui no Brasil, a santeria de uma maneira muito pejorativa, e sim, né, hoje o próprio cubano, muitos veem como uma forma pejorativa, porque é um dos resquícios, né, da colonização, enfim, daquilo que houve aqui no Brasil também, onde os negros, né, os africanos, os iorubás, aqui no caso, foram obrigados a seguirem a religião cristã, católica na época, e muitas das vezes escondiam ali a pedra ocultada do seu santo num altar de um santo católico, e daí começou o sincretismo, né? Assim como no Brasil, em Cuba também existiu. Só que, da mesma maneira, eles também sabiam e sabem que cultuam orixá e não santos católicos, né? Mas isso acabou se tornando algo pejorativo e acabou ficando no popular. O brasileiro muitas das vezes acredita, né, que a santeria por chamar assim, porque muito santeiro, muitas pessoas que praticam a religião Lucumi, a Regla de Oxa, se intitulam santeiros e falam santeiros, assim como aqui no Brasil, né? O candomblessista ou o umbandista diz: nossa, ontem eu fui numa macumba que foi maravilhosa. Ou, eu sou macumbeiro, né? Um modo pejorativo, ninguém realmente é macumbeiro, macumba é um instrumento, é uma outra coisa, mas caiu na cultura popular, né? Então, dessa mesma maneira, mas a religião de orixá em Cuba está baseada em origens iorubá, principalmente com maior influência da cultura de Oió, né? Já que uma princesa dizia que Carioxa, de Ocoxa, né, a feitura de santo,
Lucumi era coroar-se rei, porque eram as mesmas cerimônias feitas dentro do palácio de Oió, né? E essa Yalorixá tinha origem de Oió, segundo a história, era uma princesa de Oió. Então a religião, né, começou a desconvir que tinham muito mais sacerdotes de orixás do que babalaôs, né? Esses últimos aí começaram a chegar por volta de 1800, pelo menos os mais famosos, os que acabaram fazendo história, né? E deles garantindo a sobrevivência da religião em Cuba, como por exemplo a da China, né? Nho Remídio Herrera, né? Seu nome de batismo cristão. A da China é coroa que abre caminho, ou como outros também traduzem para coroa de fogo. Esse foi capturado, ele vivia em Jexá, né, hoje estado de Oxum, e ele foi capturado, e naquele momento ele conseguiu engolir, conta a história de que ele engoliu os Iquins, ele engoliu o seu Ifá, e só deu tempo para isso, e foi capturado e trazido até Cuba, né, no navio, e ao longo do caminho diz que ele foi defecando e foi guardando essas sementes, enfim, até chegar a Cuba e guardou, vivendo ali como, né, um escravo, um mordomo. Em algum momento ele conheceu Nho Carlos Adebi, Rony Bocá, esse também um escravo, mordomo de um senhor espanhol, que conseguiu a sua liberdade, uma história bacana, porque ele, contra um babalaô, um sacerdote, né, trazido forçadamente e obrigado ao trabalho escravo, a um novo país, a um novo mundo, a uma nova cultura, ele conseguiu, através de Ifá e do seu conhecimento, diz que ele confeccionou um opelê com casca de laranja e sisal e começou a adivinhar para o seu amo, dando dicas do que ele fazer, e o seu amo começou como estava indo mal os seus negócios, ele não tinha muito o que fazer, e enxergou uma sabedoria de Adebi e acatou o conselho que Ifá deu para ele através de Carlos Adebi. E com isso começou a melhorar os seus negócios e chamou outros amigos, e ele com isso ganhou, né, fez uma aposta lá com outros espanhóis, se ele conseguisse resolver um grande problema financeiro de uma empresa que eles tinham, eles comprariam a sua liberdade. E com isso ele alcançou a liberdade. Depois ele colaborou para que comprassem a liberdade de Adachina, né? Esse Adachina tomou Nho Carlos Adebi como seu padrinho. Carlos Adebi não teve afilhados, né? Quem teve descendência foi a da China, que inclusive há relatos históricos que teve uma tentativa de Oluguerecoco, que dizem que também foi um babalaô de origem de Oió, tentou a travessia de volta à Nigéria e infelizmente morreu na Bacia do México, morreu no México. Só que a da China conseguiu fazer essa travessia, chegou na Nigéria, e dizem que quando ele chegou lá estava tudo devastado, estava tudo muito diferente do que ele havia vivido, né, vivenciado antes de ser capturado, enfim, antes de todo aquele conflito. E ele buscou Ibaodo, né, quando nós chamamos Olof, e trouxe alguns outros poderes de Ifá, outros santos de Ifá que faltavam em Cuba, e trouxe para Cuba de volta, né, no sonho de recriar o que ele teve um dia na África, só que em Cuba, junto aos seus irmãos que lá tinham ficado. Isso, ele já era um homem liberto, né? Voltou por opção e trouxe Ibaodo a Cuba. E com isso pôde-se iniciar outros babalaôs, né? Eu tenho inclusive uma teoria de que, por esse motivo, Ifá não proliferou aqui no Brasil. Com certeza chegaram babalaôs, só que esses, com a falta de Ibaodo, com a falta de Olof, né, e Ifá imprescindível, a presença de Olof ou Ibaodo na consagração do babalaô. Então, sem esse santo é impossível fazer nascer outro babalaô, e eu tenho a teoria de que
a falta dele fez com que Ifá não proliferasse aqui no Brasil, né? O babalaô, porque eu vejo que o candomblé está impregnado de Ifá. Quero agradecer a todos por estarem aqui, espero ter esclarecido algumas dúvidas, espero ter passado conhecimento de qualidade. E gostaria que vocês aqui se inscrevessem no canal, ativassem o sininho para não perder nenhum tipo de conhecimento, de informação do nosso canal, né? Curtissem e também deixassem seus comentários, principalmente dúvidas